Como é que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Adalberto Costa Júnior manda recado a João Lourenço e o seu partido de nome MPLA, alertando ao mesmo que não haverá terceiro mandato. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão vendo dizer. É mais uma bomba. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa o like, deixa o dislike se eu não curtir, comente bastante, que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Querem ver as opiniões, que nos ajuda bastante. Divulga sua marca aqui na nossa plataforma, faça como a Manuel Rosas Business Corporation. Desde já vamos lá ver aqui a matéria, o recado dos mesmos. Let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher, que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil kwanza mês, e o Standard, que são 24 meses, e durante um ano você irá receber 40 mil, e no segundo ano a Manuel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosa Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924 75 48 80 ou mesmo 926 03 37 e 65. Espero o seu contacto e diz: vim pelo J Privado. Bomba! Adalberto Costa Júnior, o presidente do Galo Negro, mandou recado simplesmente para o Kim Jong-un, João Lourenço, presidente do MPLA. Tá entendendo? E alertando ao mesmo, olha, não haverá um terceiro mandato, senhor. Não haverá. E com certeza não haverá mesmo, porque tudo está se construindo para isso. Como assim? Dentro do próprio MPLA, mano. Tá entendendo? Olha aqui, ó. A coordenação da Frente Patriótica Unida deslocou-se a Portugal, de onde contactou instituições locais e reuniu a comunidade angolana para apresentar o ponto da situação de seu país de origem e garantir que continuará a lutar para aquilo que o chamou de verdadeira democracia, que é o Estado de Direito, e não poupou críticas a João Lourenço, a quem a acusa de desespero para um terceiro mandato presidencial. Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, maior partido na oposição, insiste que o seu partido venceu as eleições de 24 de agosto de 2022 e assegura que em 2027 o presidente da República deverá mesmo abandonar o Palácio da Colina de São José, que é a cidade alta, por imperativo constitucional que não lhe permite mais um mandato na frente do aparelho do Estado. Ainda na família, fonte MSTV. Vamos lá ouvir aqui o próprio Adalberto Costa Júnior falar isso. Let's get it. Aquilo que ocorre a dinheiros públicos possa interessar a todos os cidadãos e, particularmente, também a quem governa este país. E também o facto de termos angolanos a sair de Angola todos os dias, a fazerem filas infinitas em todas as embaixadas que lhes deem a oportunidade de uma alternativa. E, de algum modo, o que se passa em Angola diz respeito também à Europa e, muito em particular, a Lisboa. Esta manhã, lemos um resultado que ainda não é definitivo das eleições na Venezuela, que é um dos temas que me foi dito que interessa a Portugal. Angola não interessa? Interessa hoje a Venezuela, por exemplo. E eu gostava de chamar aqui a proximidade dos casos, inclusive os números. As eleições da Venezuela tiveram lugar sem observação internacional. Os observadores foram impedidos de fiscalizarem. O mesmo ocorreu em Angola. Angola rejeitou a União Europeia, rejeitou os deputados do Parlamento Europeu, rejeitou a observação internacional fora do continente africano, que não foi escolhida por eles, e no fim perdeu as eleições e definiu como resultado 51%. Eu mesmo que estamos a ouvir dizer que o regime ditatorial da Venezuela está a fazer, ou pretende fazer, perante o silêncio das instituições democráticas, assim esperamos, que representam, com muito respeito da nossa parte, União Europeia,
parlamentos democratas como o Parlamento Português, para o qual, partilhando hoje, nós começamos a sentir que cumprimos o nosso dever. Nós viemos até cá e amanhã não podem dizer não sabíamos, não procuraram partilha, não trouxeram informação. Nós hoje somos um país com uma gravíssima crise social, em que temos metade da população de Angola, mais de 15 milhões de pessoas, a viver na indigência plena, na pobreza total, num país pleno de potencialidades. Temos mais de 10 milhões de pessoas a passar fome. Temos um número elevadíssimo de crianças subnutridas, com risco de poderem ser seres úteis na sociedade do amanhã. A tendência não é a de melhorar. Se este grito que nós fazemos aqui, que nós fizemos em Angola, se este grito não for levado em consideração, se nós, angolanos, não tivermos capacidade de, pelo diálogo institucional, encontrarmos uma inversão para os caminhos que se praticam hoje de atentado ao Estado Democrático e de Direito, caminhamos para um desastre, com consequências sobre o nosso país, seguramente, sobre a nossa região, mas também com consequências sobre os parceiros internacionais que temos. E da crise social, que tem também base na extrema crise de âmbito económico, nós gostaríamos de dizer aqui que hoje já não são as estatísticas dos partidos políticos, são as estatísticas das universidades, plenas de credibilidade, que nos dizem que o Orçamento Geral do Estado, que se aprova na Assembleia Nacional, é violado completamente, não é cumprido. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, está com uma percentagem superior a 95% de contratação simplificada. Não há concursos públicos na atribuição de contratação. Isto é um elevadíssimo incentivo à corrupção. Isto destrói o discurso de que se combate a corrupção em Angola. Não há combate à corrupção de nenhum tipo. A contratação simplificada entrega contratos aos amigos, às empresas do partido, agridem a transparência e a boa gestão. E nós começamos há uns anos atrás a chamar a atenção para uma contratação sem concursos que andava nos 70%. De ano após ano passou dos 70% aos 80%, dos 80% aos 90% e hoje passou aos 95% de contratação simplificada. As linhas de crédito que alguns países levam para Angola têm imediato destino da contratação simplificada, através das empresas amigas do Partido Estado. E, portanto, também esta portuguesa terá o mesmo destino que, sem precisarmos de esforço nenhum, o Presidente da República disse-o em plena conferência de imprensa com o Primeiro-Ministro português ao lado, que os 500 milhões de euros que tinham sido levados, ele já tinha decidido o seu destino. Portanto, por voz própria, o Presidente da República de Angola diz que é ele que decide os destinos dos dinheiros que são levados para Angola. Não tem transparência, não tem instituições de rigor, não são tratados com critérios de exigência transparente e de boa gestão, tem decisão política. E é importante que quem dirige países democráticos saiba e não diga que não ouviu, que não se pronunciou quando estas afirmações foram feitas. Portanto, este é o destino de Angola, um país que está sem rumo. Nos últimos tempos, não satisfeitos com a contratação simplificada, vêm as deliberações de entregas de fundos por decisão do Presidente da República. As várias instituições que, tendo recebido fundos do orçamento, utilizaram-no sem prestação de contas e foram reforçados sem ir ao Parlamento numa revisão do Orçamento Geral do Estado. Isto hoje tornou-se uma prática diária em que as mais diversas instituições recebem fundos decididos pelo Sr. Presidente da República sem alteração do Orçamento Geral do Estado. E, portanto, nós caminhamos para um desastre absoluto. De onde vêm estes fundos? Estes fundos seguramente não vêm sequer do petróleo que está todo vendido. Hoje Angola reduziu a 50% a sua capacidade produtiva, há uns anos atrás.
de 2 milhões de barris de dia, hoje estamos a uma média de 1 milhão de barris de dia, todos direcionados ao pagamento de uma dívida que não para de crescer e que ultrapassou de longe os limites que o próprio Orçamento Geral do Estado impõe, que são os 60% do PIB. Nós passamos de longe os 80% e há especialistas que já chamam a atenção que já podemos ter passado dos 100% a vários níveis, porque a estatística que Angola utiliza não é verdadeira. Este é um outro elemento extremamente grave. E, portanto, enquanto dirigentes, deputados, presidentes de partidos, angolanos, nós temos a obrigação de trazer a comunidade, os senhores jornalistas, a imprensa nacional e internacional, uma partilha da realidade, tendo eu a plena consciência que estamos a fazê-lo hoje num país que tem liberdade de imprensa, que tem pluralidade da comunicação social, que dá acesso e ouve os partidos da oposição e não apenas o partido do poder, e que aqui nos seja oferecida uma cobertura isenta dos conteúdos que nos são negados em Angola. Se for para o plano institucional, os angolanos maturaram. Apesar deste cenário, hoje a juventude tem consciência participativa, sabe que deve ser partícipe dos seus destinos, sabe o que se passa no seu país, mas enfrenta um regime violento. E as mulheres são também conscientes, participam, há um crescimento da consciência pública. E hoje, se formos a qualquer auscultação pública, os angolanos pedem a realização de reformas. Os angolanos pedem como uma das prioridades das reformas a realização das autarquias locais. Os angolanos pedem a revisão da Constituição. Os angolanos pedem o fim da partidarização da Comissão Nacional Eleitoral, bem como o fim das ordens superiores ao Tribunal Constitucional, que junto à Comissão Nacional Eleitoral são as duas instituições que dão, diria, não a legitimidade, porque esta dá ao povo e o povo não a deu, mas a legalidade das instituições. Esta legalidade é atribuída pela Comissão Nacional Eleitoral e é complementada pelo reconhecimento do Tribunal Constitucional. Ambos partidarizados, ambos transformados em comitês de especialidade do partido que governa. Os angolanos querem a reforma da justiça, que atinge seguramente o Tribunal Constitucional, e querem a revisão da lei da Comissão Nacional Eleitoral, no sentido de acabar com um partido que tenha o domínio e a maioria absoluta dos comissários e que decide em causa própria a legitimidade do poder político, ou a legalidade deste poder político. Existem na Assembleia inúmeras iniciativas para trazer ao estádio democrático estas leis, que habitualmente são todas revistas em cada campanha eleitoral. Com o jogo lançado, foi assim na última campanha eleitoral. Reviu-se a Constituição, reviu-se a lei eleitoral, reviu-se a lei da Comissão Nacional Eleitoral, reviu-se a lei de imprensa, com o jogo em andamento. Não houve um único debate entre candidatos. Portanto, esta é Angola. Esta é Angola. Portanto, nós estamos hoje com dois diplomas muito importantes da Assembleia Nacional. Uma deliberação do Conselho de Ministros para uma nova divisão político-administrativa do país, que mais não é do que o retardar e o impedir da realização das eleições autárquicas em Angola, porque o partido do regime tem medo do voto do cidadão. O partido do regime perdeu as eleições, não conseguiu, inclusive em Luanda, fazê-las vencer, perdeu a capital, perdeu algumas cidades estratégicas e está lançado, sem o mínimo de pudor, a fazer dispersão das comunidades, dispersão dos municípios, dispersão das autarquias, tentando impedi-las. E a nova divisão político-administrativa apareceu com uma proposta de triplicar os municípios do país, com cerca de 580 municípios, em vez dos atuais 164. Sem sabermos de onde foram buscar esses consensos, porque não auscultaram ninguém. Numa reunião posterior, passaram dos 580 para os 325 atuais, que constam da proposta da revisão
da nova divisão político-administrativa. Significa que estamos perante o risco de uma duplicação dos municípios. Numa altura em que nem sequer os 164 foram suficientes para realizar eleições. Nestes 164 temos administrações, temos capacidade estrutural, temos edifícios, temos administradores não eleitos a funcionar e, portanto, é apenas dependente da vontade política a condição de fazer eleições locais. E esta vontade não tem existido exclusivamente de quem está sentado no poder. Imaginem se passarem para 325. Quanto tempo vai levar a criarem-se condições para se construir as administrações? Quanto tempo vai levar para se fazer a superação dos quadros necessários para fazer funcionar estes municípios? As novas províncias criadas em regiões onde o regime tem obtido resultados extraordinariamente favoráveis. É aí exatamente onde foi colocar as divisões das novas províncias. Portanto, estamos num jogo político sem ética, sem limites temporais, um autêntico crime de atraso ao desenvolvimento e à democratização da Angola. Nos últimos dias, semanas, foi anunciada a divisão da província de Luanda. Mas não é do que uma tentativa de reverter a perda da capital para a oposição. Para as listas que, na campanha última, sob a bandeira da UNITA, ganharam Luanda. Um ato de desespero decidido numa sala como esta, por meia dúzia de pessoas, sem qualquer consulta pública. E que, por denúncia nossa, há cerca de 9 dias, há 3 dias, meteram os deputados na rua para ir auscultar, depois de anunciarem as mexidas. Portanto, este é o regime não democrático que Angola tem. Assim, digníssimos, dizer que nós temos propostas bem claras que constam deste documento que estamos a entregar. De como mudar este cenário. De como encontrar um país que reponha a esperança aos seus cidadãos. Porque Angola tem tudo para vencer. Angola tem potencialidades substantivas para poder ser um sucesso e um elemento de referência no continente africano. É tudo dependente de quê? Diálogo institucional. Ele já está sentado, só pensa em si, está desesperadamente numa circunstância de pretender o 3º mandato, que nunca conseguirá nossa autorização para tal, nunca conseguirá os nossos votos, os votos dos deputados da UNITA para tal pretensão. Quem lá está? Está hoje com um partido totalmente dividido. Porquê? Porque quem lá está dedicou-se a perseguir os seus parceiros nas primeiras fases do seu mandato e hoje está a resultar a recolha da perseguição sem regra e sem ética e, portanto, está a perceber que precisa de um expediente que virou prática do último ano. A compra de todas as conferências internacionais de que Angola é membro, realizadas em Angola. E vamos ser específicos. No último ano, Angola hospedou a reunião da UIP, a internacional. Vossas Excelências sabem, a União Interparlamentar. E hospedou com financiamento das despesas. Fica muito bem, qualquer deputado do mundo ir para um país, ficar num bom hotel, sem custos. Um bom passeio de turismo, com direito a fala, inclusive no Palácio Presidencial. E, portanto, sai de lá com uma imagem restrita, não vê o que se passa, não vê a fome, a miséria extrema, a degradação, o roubo, a corrupção extrema. Angola hospedou a Conferência da SADC, hospedou a CPLP, está a querer hospedar a reunião Estados Unidos-África, está com todas as organizações a serem compradas para serem feitas em Angola, com uma venda de imagem que contraponha a realidade de quem não precisa de se afastar muito do centro da capital para ver o cenário que aqui partilhei. Meus digníssimos, para além do diálogo institucional, Angola precisa de reformas efetivas. Precisa da despartidarização das instituições do Estado. Porque continuamos a ter um Estado partidário no seu mais extremo elemento. Onde, nos últimos tempos, por iniciativa do Conselho de Ministros, do Governo, temos uma série de leis repressivas para atentar contra as liberdades do cidadão. É a nova lei contra a segurança de Estado, ou melhor, a nova lei pela segurança de Estado, que vai ao ponto de trazer inscritos os mecanismos que permitiram a transparência eleitoral. Nesta nova lei, vem inclusive transformado em crime o votou-sentou que nós utilizamos na campanha eleitoral. Está escrito, preto no branco, votou-sentou
passa a ser um crime contra a segurança do Estado. É inacreditável. Nesta nova lei, obrigam os cidadãos a denunciar outros cidadãos que tenham pensamento livre e que não concordem com a linha estratégica da governação. Basta isto para ser considerado crime. Esta nova lei limita a ação das organizações não governamentais. Esta nova lei tem uma série de atos que nos põem definitivamente num caminho de atentado total contra o Estado de Direito, contra a própria Constituição da República de Angola. Nós precisamos de fazer a reforma eleitoral através da constituição de um tribunal eleitoral independente. Mas volto a trazer aqui a problemática da realização das autarquias locais. Angola tem todas as condições para realizar as autarquias locais em 2025. Podia tê-las feito em 2024. O próprio líder do partido de regime fez a sua campanha a prometer eleições autárquicas em 2024. Hoje já veio a público, através de porta-vozes, dizer que mesmo que a única lei que falta aprovar seja aprovada, não há condições de realizar eleições autárquicas até 2027. Eu volto a repetir, este mesmo regime já veio a público dizer que não realizará eleições autárquicas até 2027. Isto é verdadeiramente uma negação da estabilização do país, da democracia participativa, dos caminhos para o desenvolvimento e da condição de podermos ter um futuro risonho para todos os angolanos, mas mesmo para todos. Oportunidade de agradecer